Depois do AVC, você está esperando ficar boa para sair para passear, para a igreja, para o cinema, para o shopping, para encontrar amigos? Você sabe que isso, de certa forma, pode estar prejudicando o seu processo de reabilitação? Que o caminho pode ser um pouco diferente do que você está pensando? É esse caminho diferente que eu faço aqui na minha clínica com os meus pacientes e a gente vem tendo resultados importantes. Então fique aí que eu vou falar um pouco sobre isso para você hoje. Meu nome é Ludmila Toni, eu sou fisioterapeuta e especialista na reabilitação neurofuncional em pessoas que tiveram AVC e pacientes neurológicos. Eu tenho quase 20 anos aí de experiência nessa área. Se você acompanha aí os vídeos, comente aí quanto tempo você tem de AVC, como é que tá o seu quadro. É sempre muito legal eu ver os comentários aí, entender com quem que eu tô falando. E no mais curta, compartilhe esse vídeo porque pode chegar a outras pessoas assim como você. Ao longo dos últimos 20 anos, tanto a ciência quanto a minha própria experiência prática tem me mostrado cada vez mais como que o ambiente pode influenciar na recuperação de quem teve AVC. Tanto o ambiente quanto as pessoas que lidam com você durante o processo de recuperação, a forma de lidar, como que ela pode facilitar esse processo ou até dificultar. As atividades que você realiza no seu dia a dia, como andar, caminhar, sentar e levantar, subir e descer escadas, como que você está fazendo aquela atividade. Isso também vai influenciar no que é mais importante para todos nós, que é o que a gente chama de participação. Então, existem 4 pilares fundamentais, que eu não sei se você percebeu, mas eu acabei de falar deles aqui, que são muito importantes dentro do processo de reabilitação. E eu acho que é fundamental que você entenda isso e conheça isso desde então, para que isso impacte no seu processo de recuperação pós-AVC. E esses pilares estão no modelo de atendimento que eu sigo aqui na minha clínica e também dos meus cursos, Eu tenho um curso Desvendando Meu AVC que fala sobre esses pilares. Caso você se interesse, tem um link aqui na descrição abaixo do vídeo. Mas eu vou falar um pouco mais deles. Eu falo de participação, de atividade, de fatores pessoais e ambientais e das alterações funcionais. Então, o que seria cada um deles? A participação é o que todo mundo, todo ser humano quer fazer, Participar é ir à igreja, participar é ir ao shopping, é ir ao mercado, é participar ativamente do núcleo familiar, mesmo que seja não saindo de casa, mas ter a participação naquele núcleo familiar, num grupo de amigos, na família em geral, com o seu ente querido, com a sua namorada, enfim, com o seu professor, com a sua professora, é interagir. E essa interação, na grande maioria das vezes, depende muito de movimento. E esse movimento é atividade. Então, o que você quer fazer? Você quer ir ao shopping? Você quer voltar a bater um bolo que você fazia antes do AVC? Você quer conseguir sair e se sentir à vontade num restaurante para poder se alimentar utilizando a mão de uma forma mais fácil, Sem passar vergonha, se é isso que você sente quando você vai ao restaurante. Então a gente tem que focar exatamente em qual atividade que você realiza naquela participação que é importante para você. E isso é muito individualizado. Talvez para mim seja importante ir ao restaurante, para você ir à igreja, para outra pessoa ir a um jogo de futebol, e aí a gente requer tarefas, atividades motoras diferentes. Então é importante você entender se você está participando ou não, o que você está fazendo e por que você não está participando. No curso eu falo bastante sobre isso. Tem vários exemplos clássicos de participação, mas você já pode ir até pensando aí. Além disso, as atividades, todas essas atividades que eu falei motora, você precisa andar para ir até o estádio de futebol, você precisa movimentar bem o braço para bater um bolo, por exemplo, se é uma coisa que você gostava de fazer. Como que você está fazendo? Você precisa se expor realmente para ver a maneira como você está fazendo isso. Será que os fatores ambientais, a travessa que você está usando, a colher que você está usando, ou o dispositivo para caminhar de auxílio que você está usando, ele não poderia te auxiliar, ou até mesmo as pessoas que te acompanham, seus cuidadores ou seus familiares, será que eles podem te auxiliar? Então esses são os fatores ambientais e os fatores pessoais influenciando
nesse processo. Por que não ajudar? Eu tenho alguns casos clássicos assim de pessoas que às vezes tinham dificuldade de caminhar e achavam que não podia ir a lugar nenhum. Mas por que não ir com uma bengala? Por que não ir com uma muleta? Por que não ir às vezes até na cadeira de roda? Qual que é o fator que está influenciando isso de você não fazer? E essas reflexões são importantes, esse entendimento é importante. E por fim, as alterações funcionais, que na maioria das vezes é o que mais preocupa talvez você aí que teve um AVC. Por que a minha mão não mexe? É uma alteração de força, pode ser por uma alteração de tônus muscular, que a gente sempre fala sobre esses aspectos aqui. Isso sim é importante, não estou falando que não é, precisa ser visto, precisa ser entendido, precisa ser tomadas as condutas para tais casos, por isso que a fisioterapia tem um papel fundamental, mas esse não pode ser o foco, né? O foco tem que ser a participação, o foco tem que ser a maneira como você realiza essa atividade, apesar da espasticidade, apesar da alteração de força. Então, no curso você consegue entender isso claramente. Só de você entender esses 4 pilares aqui agora já vai te ajudar muito. Comece a fazer isso na sua casa aí. Vê o que você queria fazer aí, que às vezes você achava que você não tinha capacidade, mas você já tentou para ver se você tem essa capacidade ou não? E aí você vai observando aí como que tá essa atividade, como que tá essa participação, e isso é fundamental. Então é importante que você entenda que você não tem que esperar você se movimentar da melhor forma possível para você realizar uma determinada atividade. E sim realizar aquela atividade participando, saindo, para que você melhore as suas funções, para que você ande melhor, para que você movimente melhor o braço, a mão, os dedos, enfim. Então eu sempre falo isso com os meus pacientes. Você não faz fisioterapia para poder ficar boa, para poder fazer alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa, né? Tem que sair, tem que fazer as atividades para poder, na própria fisioterapia, a gente ver as suas capacidades, né? Eu falo isso muito com os meus pacientes aqui. Se você não testar, se você não se desafiar, como é que eu vou saber que você consegue realmente realizar aquela atividade ou não? E a gente faz isso aqui, né? A gente coloca o paciente, a gente desafia o paciente em algumas atividades, mas eu vou falar disso um pouco mais para frente em alguns outros vídeos. Alguns exemplos clássicos aqui que a gente teve em relação ao que eu tô falando. Eu tinha um paciente já idoso que tinha dificuldade depois de um AVC, ele teve 3 AVCs e após o terceiro ele conseguia ainda pegar o copo, mas com muita insegurança, com uma falta de controle, né? Na hora que ia levar o copo, ele gostava de tomar café no copo, e aí na hora que ele ia levar o copo até a boca, por causa de todo o movimento que é mais difícil, que no caso dele também era, ele não conseguia ter o controle, e aí às vezes errava a boca, e aí tremia, e aí às vezes o café queimava a mão porque não conseguia segurar exatamente no mesmo local, e isso incomodava ele deixava de tomar às vezes, ele se sentia mal na frente de várias pessoas, e essa foi uma queixa que ele às vezes deixava de tomar café em frente às pessoas porque ele se sentia mal. E aí a gente começou a trabalhar isso, fazendo com que ele tomasse café sozinho, depois na frente de algumas pessoas próximas, e ir trabalhando isso para que realmente ele pudesse cada vez mais fazer essa atividade, a gente entender cada vez mais quais eram as dificuldades e como que a gente iria abordar isso. Quanto mais se faz, mais a gente consegue, né, ter uma constância do movimento, mais a gente consegue ter desafios e mais indução à neuroplasticidade mesmo, que é a capacidade do cérebro da área que não foi lesionada, começar a fazer a função da área que foi lesionada de forma bem geral. Então é isso, assim, espero que esses 4 pilares tenham dado uma clareada aí no que é o processo de reabilitação. Eu falo muito sobre isso no curso eu literalmente, o curso Desvendando Meu AVC, eu literalmente mostro para você em cada um desses pilares o que está acontecendo. Dou exemplos clássicos de participação, exemplos de alterações funcionais, exemplos de atividades, exemplos de fatores pessoais e ambientais, como que a gente pode trabalhar com todos esses fatores para facilitar a reabilitação, para aumentar a participação, para melhorar as atividades, para diminuir as alterações da função. Essa é a linha geral, vamos dizer assim, do que eu faço aqui
na minha clínica, do que eu faço com os meus atendimentos, seja em clínica, seja em domicílio, nesses 20 anos. Então é um pouquinho que eu trouxe da minha experiência para você aí que não consegue estar junto de mim, mas online pode estar junto para aprender um pouco sobre esses pilares que são fundamentais em todo esse processo. Mais uma vez, se você quer saber, clique nesse link abaixo aqui da descrição do vídeo, porque aí você vai entender um pouco mais sobre o que é o curso. No mais, se ficou mais claro para você sobre esse entendimento a respeito do processo de reabilitação, pode ficar claro para outra pessoa também, então compartilhe esse vídeo, comente aqui o que você achou, se você já tinha ouvido falar sobre esses pilares, que é sempre muito bem-vinda a sua participação, porque eu tô aqui, sempre falando de AVC para você. Até a próxima!